X1. Vamos falar de Flamengo, porque o dia foi movimentado lá no CT Ninho do Urubu. Não para o time que treina pensando na estreia do Campeonato Carioca, porque esses jogadores receberam folga. A comissão técnica também recebeu folga. Mas o Runco, que será o diretor médico do Clube de Regatas do Flamengo, ele esteve lá no CT Ninho do Urubu com a sua equipe, com vários profissionais que ele vai levar para o Flamengo, que ele sugeriu ao presidente BAP. Me falaram que cerca de 20 profissionais estavam por lá hoje, e um deles, eu já havia dito para vocês quem seria: Paulo Ribeiro, psicólogo que estava no Botafogo, um cara super renomado na área, super elogiado, 35 anos de psicologia no futebol, PhD em psicologia, deixou o Botafogo e está agora trabalhando no Flamengo. E ele, inclusive, já trabalhou no Flamengo, deixa eu só pegar o período aqui, de 1991 até 2011. Rapaz, é tempo, hein? Pelo que me relataram aqui, que tempo ele passou lá no Flamengo. Esteve agora recentemente no Botafogo, foi muito elogiado pelos jogadores do Botafogo, nos títulos conquistados da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada passada, e chega agora ao Flamengo para ser head de psicologia, ou seja, chefe geral de psicologia, e ele também será profissional fixo da comissão permanente do clube ali do futebol. Além disso, ele vai ser responsável por reestruturar toda a área de psicologia da categoria de base, porque só o time profissional não tinha um psicólogo. Na base, o Sub-17, o Sub-20, tinha um profissional voltado para a área da psicologia. E agora ele vai reestruturar toda essa área na categoria de base e será fixo do futebol. Repito, era uma promessa de campanha do BAP, se ele vencesse a eleição, ele venceu a eleição, cumpriu a promessa, contratando um baita profissional que é super elogiado no futebol, pelo que faz na área de psicologia esportiva. Mudando de assunto agora, vamos falar de mercado da bola, porque teve atacante do Flamengo recebendo proposta de empréstimo de clube da China, porém ele recusou. E eu vou trazer para vocês aqui como eu consegui apurar toda essa situação. Começou através de... eu vou tratar como fake news, tá? Porque foi um perfil que eu não conheço quem é, não sei quem é, enfim, que publicou, e fica o meu respeito aqui, isso aqui não é uma crítica ao perfil não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas esse perfil publicou que o Vitória estaria negociando a contratação do Carlinhos, atacante do Flamengo. E eu fui apurar, obviamente, como eu sempre faço quando alguém publica uma informação. Lá no Vitória, o presidente do Vitória, o Fábio Mota, que é um cara, enfim, é um cara que não poupa palavras. Ele é super sincero em todas as entrevistas. Fui perguntar a ele: vem cá, presidente, tudo bem? Boa tarde. Procede isso aqui que você está negociando o Carlinhos do Flamengo? Ele falou: nunca pensei na contratação desse jogador, nunca foi cogitado aqui, não temos interesse e também não fizemos nenhuma proposta. Com todo o respeito ao jogador, isso aqui não é uma crítica ao jogador, isso ele falando, mas nós não temos interesse e por hora fechamos a contratação nesse início de janela de transferência. Nós vamos trazer alguns reforços pensando no Campeonato Brasileiro, mas o Carlinhos não interessa a gente. Falei, beleza. Aí fui apurar com o empresário garante. Não, tem sim uma situação do Vitória. Beleza. Fui ouvir pessoas do Flamengo. O que me garantiram no Flamengo foi: Vitória não tem nada, e a única proposta que chegou através do empresário ao Flamengo foi empréstimo, eu não sei nem como se fala o nome desse time, mas vamos lá. Empréstimo do Qingdao Ungai, da China. Foi a proposta que chegou ao Flamengo pelo atacante Carlinhos através do empresário. E aí, pelo que o Flamengo ouviu, segundo essa pessoa do Flamengo que eu escutei, é que o jogador não tem interesse em partir para o futebol da China, prefere ficar aqui no Flamengo. A ver se ele vai ter oportunidade nesse início de campeonato carioca. Pelo que eu soube, o Felipe Tereza tem treinado como titular, ou seja, o Carlinhos está atrás até mesmo de um garoto que está vindo da categoria de base e que o próprio Felipe Luiz gosta bastante, mas pelo menos de informação eu tenho isso. Vamos agora falar de Fabrício Bruno, e eu descobri uma curiosidade nessa negociação envolvendo Fabrício Bruno, Cruzeiro, Flamengo. O André Cury, empresário do atleta, tentou fazer a mesma estratégia quando ele intermediou a venda de Pablo Mari, do Flamengo, ao Arsenal.
Na ocasião, vocês podem não se lembrar, não se recordar, ou até mesmo não saber, era o André Cury que estava intermediando essa situação do Pablo Mari para o Arsenal. E aí o que ele fez? Ele ajudou na reposição do Pablo Mari. Ele fez uma negociação casada com o Léo Pereira, que na época era o destaque do Atlético Paranaense. E aí ele conseguiu tirar o Léo Pereira do Atlético, trazer para o Flamengo, Pablo Mari do Flamengo para o Arsenal. Beleza. A diretoria, na ocasião, só vendia quando tinha uma reposição. Dessa vez, envolvendo o Fabrício Bruno, o André Cury chegou a oferecer um zagueiro para ajudar o Flamengo nessa possível reposição. Trata-se de Kaique Rocha, atualmente do Atlético Paranaense também, mas o nome não agradou a diretoria do Flamengo e foi descartado na hora. E por falar em Fabrício Bruno, temos informações, atualizações sobre essa situação. Acabei de publicar em apuração em conjunta com o meu amigo Samuel Venâncio, lá de Belo Horizonte, o cara que acompanha o dia a dia, fenômeno, referência lá na cobertura do Cruzeiro, e a gente publicou o seguinte: o Cruzeiro melhorou a proposta novamente ao Flamengo por Fabrício Bruno e aumentou o valor dos bônus. Agora a oferta é de 7 milhões de euros fixo por 70% e 1 milhão de euros em metas. Antes, a proposta era 800 mil euros na meta. Vê que metas são essas? Se a Raposa for campeã em torneio nacional ou internacional no período em que o Fabrício Bruno estiver na equipe mineira. A negociação está em fase final, em andamento, e a operação, repito, o que eu falei no outro vídeo, no vídeo anterior, pode ser fechada a qualquer momento. O jogador voltou a expressar o seu desejo de sair em conversa com a diretoria do Flamengo, quer ir para o Cruzeiro. E na boa, gente, eu vou dar uma opinião aqui que eu nem sei se eu falei anteriormente, mas eu falei hoje lá no SBT Sport Rio. Eu não acho errado o Fabrício Bruno fazer isso não, sabe por quê? Não é um jogador que entra na zona de conforto. Ele poderia muito bem entrar na zona de conforto e falar: quer saber? Não vou jogar tanto, beleza, tem um salário maravilhoso, porque o salário dele é maravilhoso, salário de atacante que decide o jogo. Isso eu posso garantir para vocês, mas não, ele foi sincero: eu prefiro ir embora a ficar aqui sem jogar e ganhando muito. E se no Cruzeiro ele vai ganhar menos? Ele prefere jogar e ganhar menos. E daí, qual é o problema? Pelo contrário, eu elogio esse tipo de postura. Não senta na zona de conforto. Como a gente diz no futebol, não fica roubando, entre aspas. Pelo contrário, o cara quer jogar. Ele ouviu do Fernando Diniz que ele vai ser titular, ele ouviu do Felipe Luiz que ele vai ser reserva e pouco jogará. Qual é o problema dele expressar o desejo dele de ir para o Cruzeiro? Nenhum. Pelo contrário, Venei, se a negociação não der certo, o que eu acho muito pouco provável, ele vai jogar no Flamengo, vai dar a vida com a camisa do Flamengo, como sempre foi. Porque o Fabrício Bruno, a gente já reparou nesse período que ele está no Flamengo, não é jogador de dar migué, pelo contrário, um cara super competitivo. Então, não vejo problema. O Cruzeiro querer o jogador, não vejo o problema com o Fabrício Bruno ir para o Cruzeiro, ou querer ir para o Cruzeiro, e não vejo o problema do Flamengo negociar o jogador por 8 milhões de euros. Eu não vejo problema. E vocês? São contra, a favor? O que vocês acham? Podem comentar à vontade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Beijo, fui!